Vamos falar sobre um assunto sério agora, hein? Recebo aqui Dr. Omar Tarran, advogado criminalista, especialista em direito penal econômico, com experiências, inclusive, pela Lava Jato. Nós vamos falar justamente do futuro da Lava Jato no nosso país. Boa noite, doutor. Boa noite, como Tudo vai? bem? Seja bem-vindo à nossa tribuna. Muito obrigado, Fábio. Estamos num período de eleição aí que a gente ouve de tudo, né? Sem dúvida. Que vão extinguir a Lava Jato, que vão acabar com a Lava Jato. Então, primeira pergunta que eu quero fazer é: alguém pode extinguir a Lava Jato, doutor? Jamais, né? A Lava Jato veio para ficar. Acho difícil que alguém o faça, né? Depois de nós vimos tantas operações, tantas descobertas, né, que o Brasil ficou chocado. A Lava Jato já é um fenômeno mundial, a maior operação de combate à corrupção. Portanto, eu acho que muito difícil que alguém jamais possa admitir um fato como esse. Agora, na sua opinião, a Lava Jato está chegando ao seu final, doutor? Não, está muito longe do final, né? Nós vemos aí tantas frentes abertas, tantas sementes de investigações colocadas, né? Que serão vários desdobramentos aqui no futuro, né? Para você ter uma ideia, em 1998, eu assumi a defesa do principal pivô dos escândalos precatórios. E depois disso, naquela época, para o telespectador mais novo, foi um grande fenômeno de desvio de dinheiro no Brasil. E de lá para cá eu acompanhei quase todos os seus desdobramentos. O caso do Banestado, o caso da Operação Curaçao, eu já participei por outros clientes. E entre todas elas tinha uma ligação muito clara, né? Isso nós estamos falando de 15 anos. Tá. Portanto, eu não tenho medo de errar que nos próximos 20 anos nós vamos estar vendo aí desdobramentos da Lava Jato. Quer dizer, então ela não perdeu a visibilidade como muitas pessoas pensam, né? Não. Eu acredito que houve uma diminuição. A visibilidade, acredito que diminuiu por vários fatores. Tá. Agora, eu vou fazer uma pergunta emblemática até. O Brasil entrou nessa questão da Lava Jato justamente pelos casos de corrupção. Certo. O Brasil sai melhor ou pior dessa experiência? Acho que o Brasil sai melhor, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil precisava se conhecer, né? Conhecer a podridão que estava debaixo do tapete verde e amarelo. Eu gosto muito de parafrasear uma frase do brilhante advogado e jurista Zaiden Gerais de Neto, que ele disse que os Estados Unidos precisou de uma guerra civil para melhorar o pensamento, a conduta do cidadão americano. A Europa precisou de 2 guerras mundiais para melhorar o conceito do cidadão. E aqui no Brasil nós precisávamos da Lava Jato. Agora, a gente tem equipes preparadas para esse enfrentamento de corrupção que a Lava Jato tem demonstrado para a gente? Porque a gente percebe que o que mais ficou em evidência nesses últimos momentos, com relação à Lava Jato, foi a famosa delação premiada, ou seja, as pessoas que, em troca de algum tipo de favor, vamos dizer assim, da justiça, não é bem isso, mas através de um prêmio qualquer, ela, então, dá informações para que, de repente, seja apurado algum tipo de informação preliminar. Nós estamos preparados para esse enfrentamento? Sim, acho que nós estamos preparados, sim. A equipe da Lava Jato é uma equipe extremamente preparada. Eu acho que eles não imaginavam o tamanho do que iria encontrar. Portanto, eu acho que falta efetivo, né? Eu recentemente participei da Operação Barão de Gatuno, no Rio de Janeiro, a ponto que a Polícia Federal precisou do apoio da Polícia Civil. Os delegados extremamente preparados, mas o que se via faltava efetivo, né? E, em complemento à sua pergunta, com relação à delação premiada, eu acredito que é um instituto extremamente importante, veio para ficar. Eu, inclusive, dou essa alternativa ao cliente, porque é um instituto muito importante para o combate da corrupção. E a nossa crítica é exatamente na deturpação da utilização dela. E nós vimos, principalmente no início da Operação Lava Jato, a proliferação de delações, e nós vimos a prisão temporária sendo utilizada para forçar uma delação. O que a nossa crítica batia era a falta de voluntariedade do cidadão que estava ali execrado para fazer a delação. E é um requisito básico para você utilizar a delação premiada, é necessário que tenha voluntariedade. Entendi. Agora, se não tivesse esse cenário
vamos dizer assim, da Lava Jato, de ataques a direitos e garantias fundamentais, a delação premiada seria um instituto válido ou, na sua opinião, permaneceria sendo uma renúncia, vamos dizer assim, à defesa ou até um ato de covardia, como inclusive alguns advogados afirmam Não, em relação à delação premiada? como te disse, o que estava sendo essa proliferação de delações, a toque de caixa, sem nenhum tipo de voluntariedade do cidadão que estava ali execrado publicamente, o que nós combatimos isso, né, essa falta de voluntariedade. Num outro aspecto, a delação premiada, ela é muito bem aceita hoje em dia para o combate da corrupção. Na questão a Lava Jato só teve avanço exatamente por conta da Lava Jato. É inegável essa discussão. Uhum. Inclusive, no caso de crimes de colarinho branco, a senhora acredita que isso seja... É que coloca-se um contra o outro, né? É. Nós vimos na Mãos Limpas que não deu certo esse tipo de situação, onde grupos delatavam outro grupo, né? No Brasil, eu acho que tem diminuído, né? Tem diminuído a questão da delação, os requisitos agora estão aumentando, o Ministério Público está tendo mais, vamos dizer, cuidadoso ao negociar a delação premiada com o sujeito. Nós estamos vendo a todo momento novas denúncias e até mesmo fruto das delações acontecendo dentro da Lava Jato. Na sua opinião, quais foram os maiores erros e, vamos dizer assim, os maiores acertos dessa operação até o momento? Como eu te disse, as delações assodadas no início, né, essa proliferação sem voluntariedade, eu acho que foi um erro. Outro erro eram aquelas conduções coercitivas totalmente ilícitas no início da Lava Jato, prisões temporárias também decretadas sem nenhum tipo de requisito. E acertos nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo aí o impacto que ela gerou agora nas eleições, e demonstrou a todo brasileiro o que estava por baixo do tapete. Vamos falar de um assunto delicado com relação à Lava Jato? Eu queria saber sua opinião sobre o trânsito em julgado da ação penal em segunda instância. Como que você vê esse impacto, principalmente na questão da Lava Jato? Olha, eu sou radicalmente contra o trânsito julgado em segunda instância por um motivo muito simples. Porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57, estabelece claramente que ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, havendo recursos, haverá de seguir, não haverá o trânsito em julgado. Portanto, o que nós vemos hoje é uma distorção desse assunto, principalmente com o HC do Lula, né, do ex-presidente Lula, que gerou uma distorção onde, não, mas o Lula pode ser beneficiado. Ele pode ser beneficiado assim como qualquer outro brasileiro, o João, o negro, o pobre, que está ali desassistido, né? E essa distorção da presunção de inocência gerou uma interpretação dúbia dessa questão, o que é prejudicial ao sistema penal. No caso, por exemplo, da questão dos direitos de defesa no Brasil, o senhor acha que a Lava Jato rebaixou esses direitos de defesa? Não, eu não digo que rebaixou o direito de defesa, mas tentou criminalizar o advogado, principalmente o advogado criminalista. Tá. Né? Tentou associar o advogado criminalista à figura do cliente, né? Para poder, dizendo que era contra a Lava Jato. Mas o advogado criminalista tem voz, né? Insurgiu contra esse tipo de postura, e é isso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento punitivista no Brasil, onde o direito de defesa é sagrado. No caso dessas operações que foram deflagradas também, algumas paralelas, outras em outras áreas, juntamente com a Lava Jato ou posteriormente à Lava Jato, delas serem trabalhadas em conjunto. O senhor é a favor? Sim, acho que tem que ter uma integração, né? Nós estamos vendo hoje que não só o Brasil, mas está tendo integração, tendo cooperação com a Suíça, os paraísos fiscais, exatamente para a repatriação do dinheiro que foi desviado. Uhum. Você sabe que muitas das pessoas que nos encontram na rua falam sobre a judicialização da política.
Certo. O senhor vê dessa maneira a participação do judiciário ou o senhor acha que essas operações vieram para ajudar a gente a limpar o país? Eu acho que o judiciário assumiu um papel fundamental. Hoje é o protagonista no Brasil, porque enfraqueceu, queira ou não, a Lava Jato enfraqueceu o legislativo, amordaçou o legislativo, acuou o executivo, né? E o judiciário é a grande exposição, né? É perigoso isso, mas eu acredito que agora, depois de tanto, agora depois da maturidade da operação, eu acredito que a tendência é ter um equilíbrio. Por falar nisso, de forma geral, o brasileiro tem várias opiniões, né? Aliás, de várias formas diferentes. O senhor acha que o brasileiro está entendendo a importância do advogado e do direito de defesa dentro dessas operações, incluindo a Lava Jato? Eu acho que no início não. No início foi essa tentativa de criminalização do advogado, dizendo que o advogado criminalista atrapalhava a Lava Jato, e ele atrapalhava mesmo os excessos, ele combatia os excessos, né? Isso era mal visto, né? Mas hoje já está mudando. Eu acredito que o cidadão já está entendendo um pouco mais a figura do advogado, a voz, a necessidade da voz do advogado de defesa. Na sua opinião, quais são os próximos passos que nós vamos ter nessa Operação Lava Jato? Olha, é difícil. Recentemente teve uma delação foi negociada com a Polícia Federal do Palocci, não conseguiu fazer com o Ministério Público, foi homologada pelo tribunal e não pelo Sérgio Moro. Eu acredito, pelo primeiro capítulo que nós analisamos pelos jornais, eu acredito que vai ter muito pano para manga aí, vai ter muito desdobramento. Quer dizer, ainda nós vamos ver e ouvir falar muito dessa operação no nosso país. Sim, já foi um capítulo só, né? Nós vamos ver os demais capítulos. Muito bem. Queria agradecer sua presença aqui, foi muito importante, Dr. Omar Tarran, e eu espero realmente que essa figura do advogado seja mais abrandada, né? Porque o advogado é o nosso amigo, aquele que nos ajuda a entender melhor as leis e auxilia de forma importante o judiciário brasileiro, não é isso? O advogado é indispensável à justiça. Não é? Sim. A gente tem que pensar isso também. Doutor Omar Tarran, obrigado pela sua presença nessa noite aqui no nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter vindo. Obrigado.